Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o KCRE11, que é o Creditas, um fundo da Kinea de papel. É um fundo que é o primeiro mês que eu faço acompanhamento dele, já há algum tempo eu já queria trazer uma análise mais aprofundada do canal, foi um pedido lá do pessoal do grupo do WhatsApp, e se você não faz parte, o link está aqui na descrição, que é um fundo Kinea Creditas. Esse fundo, como é que, assim, eu vou dar um overview dele, como é que ele funciona. Basicamente é o seguinte, a Creditas é uma empresa de crédito, ela faz empréstimo de dinheiro. E ela se consagrou no mercado por causa das taxas muito baixas, porque ela usa bens como garantia. Por exemplo, você quer fazer um empréstimo, e aí para essa taxa ficar mais barata, você dá algum bem como garantia. Você pode dar tanto um carro quanto um imóvel. Obviamente, quando você dá um carro como garantia, obviamente esse carro tem que estar quitado, você dá o carro como garantia, esse empréstimo tem uma taxa um pouquinho maior do que como se você dá um imóvel. E até os valores que você consegue pegar de empréstimo são maiores. Então, Acreditas funciona dessa maneira. Você vai lá, precisa de dinheiro. Eu preciso quitar uma dívida, sei lá, do juro do cartão de crédito. Aí vou lá, pego o dinheiro emprestado e dou um bem para Acreditas como garantia. Seja um imóvel, ou um móvel, né, um carro, por exemplo. E no caso desse fundo, o que ele faz? A Acreditas, ela gera um monte de contrato que eles chamam de home equity, ou seja, eles emprestam dinheiro com o imóvel como garantia. O que uma securitizadora vai lá? Ela vai lá, compra essa carteira de crédito e emite um CRI, vários CRIs. E aí o Creditas, o fundo Creditas, né, da Kinea, vai lá e compra esses CRIs. Então esses CRIs, eles possuem lastro nesses empréstimos, nesse fluxo de pagamento dos empréstimos dos devedores para Creditas. É basicamente assim que funciona esse fundo imobiliário. Então eu queria trazer um pouco para vocês, até porque, como vocês viram na thumb, ele é um dos fundos da Kinea que está mais descontado em relação cota valor patrimonial. Já esteve mais, mas a gente vai fazer o acompanhamento mensal dele. Então aqui está o nosso amigo KCRE11, o Kinea Creditas, agora de dezembro. Ele é um fundo pequeno ainda, ele tem 372 milhões de patrimônio. Cota patrimonial dele 113,47, se eu não me engano, ele fechou, tá em 99, ele deu uma aumentada, tá 99 a última vez que eu vi. Antes de falar dele, pessoal, eu queria mostrar um gráfico aqui para vocês. Olha só que interessante esse gráfico aqui, que mostra o posicionamento dos ativos da Kinea de papel em relação a risco-retorno e em relação ao indexador. Para o lado esquerdo, IPCA, para o lado direito, CDI, para cima, maior risco e maior retorno, e para baixo, o menor risco. Então a gente tem aqui na parte do IPCA com menor risco o Canip e o KCRE aqui no meio, quase mais para cima aqui. Aqui na parte de High Yield, IPCA, o KNHY e o Hedge Fund aqui da Kinea. Por outro lado, CDI, o KN, o Q da Kinea, 0,7 bi de patrimônio, e na parte de menor risco para CDI, o KNCE, que a gente já sabe, e aqui na meiuca o KNSC, que é um fundo mid-risk lá, digamos, da Kinea, que eu quase coloco ele como um fundo high grade, né, pela qualidade dos devedores. Mas aqui, e o KSRE tá aqui, ó, esse carinha aqui, pequenininho, poderia ser absorvido por algum outro fundo, mas eu acredito que ele tem potencial para andar sozinho. Mas vamos voltar lá no começo. Só queria mostrar essa parte de onde que ele se encontra na Kinea. Então aqui a questão falando sobre a parte do que vocês já estão acostumados, né, da Kinea. Ele tem a carteira dele tem parte de parcela investida em CRI e IPCA corresponde a 91,6% do patrimônio. Obviamente ele tem um pouco de alavancagem, como todos os fundos da Kinea tem. E o prazo médio de 12,6, diferente dos outros, que ele aqui a prazo médio é bem maior do que o dos outros, até pelo perfil das dívidas, e a parte de CDI a quase 10% de patrimônio, aqui a parte de IPCA 7,96 e CDI 4,62. E aí que eles colocam que está com deságio de 5,33%, já teve maior o deságio, e aqui eles até colocam, para os cotistas entrantes via mercado secundário seria o equivalente
diretamente a comprar o fundo com uma carteira que remunera inflação mais 8,95 ou 7,75 líquido de custos e taxa de administração, que é um baita retorno. Aqui eles tiveram 81 centavos de rendimento, que corresponde a 106 do CDI. Taxa de administração de 1,20. Aqui é aquela parte que eles têm todos os fundos vinculados ao IPCA da Quinéia, eles colocam esse texto que sempre reflete os 2 meses anteriores ao resultado, então colocam que, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de dezembro refletem a variação dos meses de setembro e outubro. Então a gente vai ver agora nos próximos, tanto janeiro quanto fevereiro, a questão do IPCA, que eu tenho falado para vocês que em dezembro ele veio 0,4. Então vai refletir talvez um maior retorno. Aqui a parte de acompanhamento da carteira, eles colocam que a carteira ela teve um recebimento de 1,81 vezes acima do esperado. Essa é a dinâmica de pré-pagamento dos créditos esperadas que ocorre frequentemente em operações de home equity, que é aquilo que eu falei, é dar o imóvel como garantia. Destacamos o cenário macroeconômico desafiador, obviamente com taxa de juros alta, que é um dos pontos que eu vejo que esse fundo tem uma grande perspectiva para essa ciclo de baixa de juros, porque os empréstimos vão ficar mais baratos. Então acaba que pode ser que isso se reflita num bom resultado para o fundo. Então eles colocam aqui também adicionamento à carteira mantém patamares de inadimplência controlados, e aqui é um ponto que vocês têm que ficar não se assustem nesse caso quando aparece inadimplência. Aqui a gente está falando de mais de 1.300 devedores. Então, obviamente que vai ter inadimplência, porque a gente está falando de pessoas físicas aqui. Então, ela é bem tranquila, 4,7% é muito pouco. Então continua saudável esse fundo. Aí que eles colocam, inclusive ele coloca aqui o patamar atual de inadimplência absorvida por CRs júniores que não fazem parte da carteira do fundo. Depois eu vou mostrar lá a parte do fluxo do home equity, vocês vão ver que essa parte, tanto parte júnior, não é do fundo. O que é do fundo é mezanino e a sênior, as cotas sênior. A escola. Lembramos que a dinâmica de operação de home equity temos garantias reais dos imóveis através da alienação fiduciária, foi aquilo que eu falei. O pessoal vai lá pegar empréstimo e dá o imóvel como garantia. Aqui eles colocam, vale ressaltar que o fundo possui uma pulverização regional de renda e de risco nas carteiras adquiridas, obviamente pela quantidade de devedores, né? A estrutura de subordinação existente nas operações e no baixo LTV dos contratos de lastro. Aqui, pessoal, um ponto muito importante, que olha só, olha o que ele tá de ganho de marcação no mercado, porque quando esse fundo começou, quer ver, se eu não me engano, ele é cadê a data dele de início? Acho que não vai ter aqui. Quer ver, deixa eu pegar a data de início dele. Quinéia Creditas. Deixa eu pegar aqui. Quinéia Creditas, eu acho que ele é de... Cadê? Ué, cadê o início do fundo? Não tem aqui. Deixa eu ver. Mundo FI KCRE 11. Deixa eu pegar aqui qual que foi o início dele. Aqui, ó. De 21 de janeiro de 2022. A gente está falando aqui, pessoal, de IPCA mais 6 praticamente, quase mais 6, 5, muito altas taxas. Então, com essa pequena queda da taxa de juros que a gente teve, já mostra que ele tem um ganho de marcação a mercado interessante aqui. Pode ser que com a queda ele vai continuar tendo um maior ganho, e aí essa cota patrimonial que hoje está 103 vai para 110, 115. Então, isso tem um ganho no fundo que é bem interessante. Aqui a alocação, obviamente, ele tem um pouquinho de alavancagem. Aqui a parte, basicamente, os home equity da Creditas, 85% IPCA. Aqui o que eu falei para vocês, já teve, olha só, em janeiro de 23, quase 80, ele chegou a bater 85. Olha o deságio aqui, pessoal. É absurdo, muita coisa. Então quem comprou isso aqui tá dando risada bonito, mas ainda assim o fundo ainda tem um deságio bem interessante para quem, obviamente não é recomendação aqui, mas é para vocês observarem. Aqui veja como ele é bem, oscila bastante, né, os pagamentos, obviamente por causa do perfil de carteira. Ele tem 10 centavos por cota, esse mês ele gerou 81, pagou 81, ainda tem 10 centos por cota. Aqui a parte do retorno, ele está atualmente a 99 e deixa eu pegar aqui, quanto que ele estava lá?
Cadê? Deixa eu ver, última, 99,58. Então, 99,58 está nessa faixa aqui. Ele está ainda com um yield interessante, mas obviamente diminui. Imagina quem pegou lá a 10, a quase 85. Então tá mais de 10% de livre da taxa. Aqui a parte do ticket médio, que são os empréstimos, né, de 238 mil, que é o valor do ticket médio dos devedores, né? Aqui a parte de LTV, grande parte está para cima, para baixo de 60, 49, 47,9, bem tranquilo. Aqui a evolução, veja só como vai diminuindo, vai aumentando o valor dos quitados, isso é bom, porque é menos inadimplente. Olha só, 1.324 créditos de carteira. Aqui a questão do LTV médio, que ele se mantém em 47,48, o ticket médio em 238 milhões. Aqui o que eu falei para vocês, aqui é legal, que é o índice de cobertura. Esse índice de cobertura é calculado pelo saldo devedor, menos a provisão de devedores duvidosos, mais o caixa, e o saldo, ou seja, a parte de cima tem que ser maior que a de baixo para mostrar a operação saudável. Então, para se ela for acima de 1, significa que ela é saudável. Obviamente teve um pequeno problema, cota mezanino sempre é um pouco mais arriscada do que a sênior, mas veja que está bem saudável. A relação aqui está quase 20%, aqui está bem, mas ainda assim é acima de 1, que a gente tem que manter e é bem tranquilo. Parte de inadimplência, aqui é um ponto interessante, que eles consideram inadimplência a partir de 90 dias de atraso. O atraso médio em novembro foi 14,8, então é tranquilo, então não é considerado como inadimplência. Créditos em retomada 0,93 de patrimônio, muito baixo. E aqui a carteira do fundo, basicamente sênior e mezanino. Aqui a parte dos outros segmentos, aqui a parte do home equity, como eu falei para vocês, que são os contratos com acreditas, aí a securitizadora vai lá, compra os créditos, emite o CRI, compra os créditos, e o fundo compra os CRIs da securitizadora. Então é bem tranquilo. A parte do júnior, que eu falei para vocês, que ele não entra no Creditas, que é no fundo, que é a parte responsável pela inadimplência, tá aqui, então fica bem tranquilo. Então é isso, pessoal, é um fundo, aí tem aquela parte que eu já mostrei para vocês, né? Aqui, então, eu quero continuar fazendo acompanhamento mensal. É um fundo um pouquinho mais difícil de entender do que os outros, mas mesmo assim, eu acho que deu para entender como é que ele funciona, e eu quero continuar acompanhando ele para ver se esse deságio ainda vai continuar, e continuando a gente vai monitorando. Eu quero ver se é interessante eu colocar na minha carteira. Eu não tenho esse fundo ainda, mas a gente vai continuar acompanhando e espero você no próximo vídeo.